É impossível falar de e-commerce sem falar de atendimento ao cliente, apesar de muita gente ainda fazer isso, hein? Hoje a gente vai falar aqui simplesmente com o cara que nos ensinou que é essencial sentar com o saque, ouvir feedback, ficar lá, atender ligação, encarar a NPS como relatório estratégico que exige plano de ação e prestar muita atenção em todos os movimentos que estão acontecendo com a base de clientes. Então, fica aqui, porque com certeza esse episódio vai mudar o teu mindset com relação ao atendimento ao cliente. Pega o teu café e vem para a conversa. E esse é o Icom Café, podcast da Y2V Digital, onde trazemos convidados incríveis para falar sobre os desafios e dia a dia de quem vive e-commerce e omnichannel na prática. E quem está com a gente hoje, Jess? Olha só. Desculpa, piada interna, gente, mas vamos apresentar aqui esse cara que, sem dúvida, ele é uma das maiores referências de atendimento ao consumidor do Brasil. São mais de 18 anos de experiência, liderando operações em empresas como B2W, Arezzo & Co, Raia Drogasil, além de colecionar prêmios do E-Commerce Brasil, Época Reclame Aqui, Digitox e muito mais. Ele é especialista em e-commerce, experiência do cliente, atendimento via chat, e-mail, telefone, ouvidoria, mídias sociais, back-office, televendas, tudo que tiver pela frente, né? Treinamento, qualidade, principalmente, ele é um cara que sabe como trazer emoção e transformar a cultura de atendimento. E ele sempre faz isso fortalecendo as marcas e aumentando a receita, hein? A gente vai falar sobre isso, como esse ponto pode ser muito estratégico para o seu e-commerce. Estamos aqui com Cristiano Chaves. Seja muito bem-vindo. Obrigado, gente. Que alegria estar com vocês aqui, né? Duas das profissionais que eu mais admiro no mercado, né? E eu admiro não de ver em palco de evento, mas por ter tido a oportunidade de trabalhar junto, né? A gente brigar no bom sentido pelo cliente. Muito. E até às vezes brigar entre a gente também, mas sempre com boa intenção ali, né? De fazer sempre o melhor pelo nosso cliente. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigada, gente. E a gente já começa o podcast com medo de chorar, né? Porque o Cris é bom nisso, gente. Então, assim, você está em casa, se prepara, porque talvez a gente chore. E para a gente começar essa conversa, a Jess leu ali o teu currículo, né? Assim, é realmente uma das principais referências no Brasil quando a gente fala sobre esse assunto. E é muito legal contar para as pessoas como que foi a tua trajetória, como que tu chegou até aqui. Até porque é uma área que eu acho que a gente precisa fazer ela crescer cada vez mais e ter grandes nomes cada vez mais, né? Então, conta para o pessoal um pouquinho sobre a tua trajetória, como é que foi a tua história aí de carreira. Bacana, eu adoro falar sobre isso, né? Porque não tem ninguém, vocês nunca vão conhecer alguém, ou jamais conheceram alguém que quando era criança, era adolescente, eu adoro falar sobre isso, né? Uhum. Quando vem aquela pergunta, aquela famosa pergunta, o que você quer ser quando crescer, né? Tenho certeza que vocês não conhecem nenhum maluco que já respondeu, meu sonho é ser operador de telemarketing. Que coisa maravilhosa, prazerosa, ganha bem, é uma maravilha, trabalha só de segunda a sexta. Não é, gente, né? E por que eu tô falando isso? Porque eu também nunca fui esse maluco. Quando eu era pequeno, meu sonho era ser motorista de ônibus. Eu tinha um vizinho, né? O pai dele tinha um ônibus lá, caindo uns pedaços, ele fazia fretado para a empresa, assim e tal. Final de semana, ele juntava a gurizada da rua, botava no ônibus para dar uma volta no bairro, né? E a gente ia, aquela loucuragem, aquela alegria de criança. E eu cresci com aquilo na cabeça. Falei, nossa, que coisa boa ser motorista de ônibus. Quando eu crescer, eu quero ter meu ônibus, que eu vou poder viajar para onde eu quiser com os meus amigos, viver passeando por aí. E quando eu cresci, eu vi que, na verdade, bom mesmo era trabalhar com atendimento, né? Cheguei na minha mãe um dia e falei, mãe, descobri um negócio melhor que marketing, é telemarketing, é muito melhor, você feliz pra caramba. É óbvio que não foi isso, né? Só que Dona Maria me ensinou desde pequeno que na vida nem sempre eu ia poder fazer aquilo que eu quisesse fazer. Uhum. Mas a partir do momento que eu decidisse fazer algo, eu teria de fazer bem feito, né? Minha mãe, quem conhece minha mãe sabe o quanto que ela é braba. Sim, né? Não se iluda, beijo pra ela. Com aquele sorriso de Dona Maria, que ela é muito braba. E ai de mim se eu começasse alguma coisa em casa e não terminasse ou não fizesse bem feito, né? Ela sempre me ensinou que, você começou a fazer, você termina, você começou a fazer, você faz bem feito, né? Faz com vontade, coloca carinho, coloca amor naquilo. E eu levei esse mandamento para minha vida, né? De fazer tudo com amor. E foi assim que, quando eu caí de paraquedas para trabalhar com atendimento, de tanto colocar esse faça tudo com amor em prática, eu me apaixonei.
Eu sou apaixonado por atendimento, eu não me vejo mais fazendo outra coisa que não seja atendimento, né? Tive oportunidade de trabalhar em outras áreas, até dentro de e-commerce mesmo. Gostei também, porque eu tive que colocar também o Faço Tudo com Amor em outras áreas, sim, mas o que eu realmente sou apaixonado é por atendimento, né? É uma coisa que, dá trabalho, é estressante, mas é o que me faz feliz, né? Então, de tanto colocar muito amor, eu consegui fazer a minha carreira dentro da B2W, principalmente. E quando eu tive a oportunidade de ir para Arezzo, né? Eu fui o primeiro funcionário do Maurício, né? O Maurício, no primeiro dia de trabalho dele, me entrevistou. Ele me ligou, eu estava dentro de um ônibus na Zona Leste de São Paulo, um barulho. O pessoal, Brahma, Coca, açúcar e água. E ele, não, vamos falar por aqui mesmo. Eu falei, não, eu volto aí, eu vou ir. Não, vamos por aqui mesmo, Cristão. E aí o Maurício me entrevistou. E o que me fez aceitar trabalhar na Arezzo, naquela época eu estava com 2 oportunidades. No dia seguinte eu já ia levar a documentação, e uma delas, inclusive, que era concorrente da Arezzo. E o que me fez brilhar os olhos, né? Foi que o Maurício falou, Cris, se você topar trabalhar comigo, eu vou dar a liberdade que você precisar para construir uma área de atendimento que não exista no Brasil. E eu tinha muita sede daquilo, né? Eu falei, isso eu quero para minha vida. Eu não sabia que era Schutz, tanto é que, para quem não sabe, a Schutz foi a primeira marca do Grupo Arezzo, né, que até e-commerce. E naquele momento a minha contratação era para trabalhar somente com Schutz. Eu falei, que diabo é Schutz, né? E eu lembro que eu cheguei em casa, joguei no Google lá, Schutz. E eu lembro que apareceu lá, eu não sabia nem escrever, né? Eu falei, acho que a outra marca que tem com esse nome também, acho que tem um L, é Schultz, né? Aí apareceu lá, Schultz, uma marca de broca, parafuso, ferramenta. Essa eu acho que não é. E a outra é um sapato bonito, bolsa bonito, caro, chique. Eu falei, eu acho que é da bolsa, né? E aí eu estava certo, e aí acabei entrando de cabeça ali com o Maurício, né? E a gente conseguiu ser pioneiro no Brasil em muitas frentes de atendimento. A gente acabou virando referência, principalmente em 2014 para frente, na reestruturação da nossa área, né? Que eu comecei o Saque da Arezzo do zero lá em São Paulo. Em 2014 a gente teve que encerrar a operação lá. Foi um dos momentos mais doloridos da minha carreira, assim, porque eu tinha um time incrível, 100% foda. E eu tive, já é difícil para um líder, né? Eu acho que a maior dor de um líder é a demissão. Não tem outra coisa mais dolorosa que a demissão, né, de alguém. E já é difícil você demitir uma pessoa que merece, né? Imagina você demitir pessoas incríveis. Então foi bem doloroso, mas foi necessário passar por aquilo. E a gente construiu pela segunda vez o Grupo Arezzo em 2014, em exatamente dia 1º de julho de 2014, o saque aqui em Campo Bom, no Rio Grande do Sul. E foi muito importante, né? Por quê, né? Lá em São Paulo a gente não ficava nem na sede da Arezzo em São Paulo, né? O saque ficava completamente afastado. E aqui não, a gente ficou perto de onde nascia o produto, a gente ficava na frente do P&D, na frente da engenharia, na fábrica. Você ir na Arezzo hoje ainda, eu saí lá em 2020, você for na Arezzo, na fábrica, quem conhece o Cris? Só da fábrica, que eu vivia dentro da fábrica, né? Você trabalhava do lado financeiro, qualquer área. Então isso melhorou muito a experiência do cliente, né? A nossa operação está respirando mais produto, respirando mais marca. Isso foi um passo fundamental ali para a evolução, não só do atendimento, da experiência do cliente, mas do e-commerce como um todo, né? Sim. E depois de quase 9 anos no Grupo Arezzo, né, tive a oportunidade aí de trabalhar no ramo farmacêutico, que, eu nunca vou esquecer, né? Na minha entrevista lá com o diretor que me entrevistou quando eu fui para a Raia, ele falou assim, Cris, você trabalhou praticamente a vida inteira aí com moda, cara, com sapato, não sei o quê, né? O que você entende de farmácia, né, de remédio? Eu falei, olha, não entendo nada, eu entendo dos remédios de enxaqueca que eu tomo, mas eu sei cuidar de gente. Sim. Cuidar de gente eu sei fazer muito bem, né? Cuidar de pessoas, e isso eu acho que vai de encontro com o propósito de saúde. Ele falou, cara, é isso realmente que a gente busca, né? E aí tive a oportunidade de ficar quase 2 anos lá no Grupo Raia Drogasil. Times gigantes lá também, nossa, né, gigantesco. Quando eu entrei na Raia, era um time de praticamente 600 pessoas, né? Quando eu saí da Arezzo, era um time de não tinha nem 200 pessoas, né? Tinha 170 mais ou menos. E para 600 pessoas, gigantesco. O televendas da Raia, na época eu entrei assim, meu televendas na Raia fazia praticamente, faturava por mês o que todos os e-commerce do Grupo Arezzo faturavam no mês. Imagina. É gigantesco, outra dimensão, um desafio completamente diferente, né? Cultura e tal, uma experiência maravilhosa. Pensem numa empresa assim que
tem realmente... É genuíno, assim, o cuidado com as pessoas, com funcionários. Foi uma experiência muito bacana. Só que eu não aguentei ficar 2 anos aí longe da minha família e decidi criar coragem no final do ano para empreender, né? Fazer algo que meus amigos já me falavam, muitos amigos já me falavam há muito tempo. Cris, tem que fazer sua consultoria, Cris, você trabalha com isso. Quanta gente não queria ter o Cris e tal. Eu falei, eu acho que agora é a hora, né? Porque isso vai me permitir voltar para o Rio Grande do Sul, tá mais perto, de novo da minha mãe, dos meus bichos, dos meus amigos aqui, da minha namorada, que agora é noiva, né? Sim, vai ter casamento esse ano. Praticamente 2 vezes aí já adiei o casamento, né? Primeiro foi a pandemia, depois tive que mudar para São Paulo, agora vai, né? Agora vai. Então, toda essa fase muito boa da minha vida, eu tô muito feliz. E é isso, um pouquinho aí do resumo da minha trajetória. Cara, parece passa um filme na minha cabeça, né? Você contando assim, claro, participei aí muito desse pedacinho na época de Arezzo, mas se a gente lembra daquela salinha pequena lá num prédio em São Paulo, pra gente ver o que virou a área de atendimento, né? Hoje tá ainda maior, enfim, na Arezzo, mas é de arrepiar, né? E são muitas pérolas aí ao longo da história, que valia só um podcast de tanta história que a gente colecionou, né? Exato. Mas baita jornada, assim, incrível. E só um detalhe que o Cris também é mais um paulista campobonense, tá, gente? Mais um conquistado. Sou mais paulucho já. É isso aí, muito mais gaúcho que paulista. Bom, Cris, nesse nosso processo aqui de consultoria, quando a gente vai olhar muito, né, para a operação de e-commerce, enfim, a gente acredita muito numa mandala, como a Vanessa falou, né, de que são vários fatores que vão afetar a taxa de conversão, a taxa de recompra, enfim. E o atendimento ao consumidor, muitas vezes, ele é, de certa forma, menosprezado dentro das empresas. Elas enxergam como aquela área burocrática ou só está fazendo atendimento via e-mail, enfim. Explica um pouquinho para os nossos ouvintes do quanto essa área ela é extremamente estratégica, né, para atingimento de resultado. Qual que é a importância, né, desse núcleo que você realmente defende com unhas e dentes, do quão é importante mesmo para a operação como um todo, inclusive para a própria marca, né? Então, fala aí um pouquinho sobre isso. Certas vezes não, né? Na maioria das vezes não é dada a atenção que deveria para de atendimento, né? Isso é uma coisa que eu pego na ferida realmente aí nas oportunidades que eu tenho de evento, de dar treinamento, palestra em empresas, porque realmente é discurso de palco, né? Se hoje a empresa subir, diretores, gerentes, pessoas como a gente, é só atendimento é importante. Mas e no dia a dia? Será que realmente a gente se importa com o nosso cliente? Nem sempre, né? E o atendimento, ele é muito estratégico, porque eu vou falar uma coisa óbvia, que todo mundo sabe, né? Mas tem que repetir, porque a gente sabe, mas não muda o comportamento, né? Que é o quê? Poxa, olha o esforço, ainda mais vocês que são especialistas em marketing, olha o esforço para a gente conseguir trazer um cliente, converter aquilo. Daí, se a gente não tem um atendimento... A gente pensa, às vezes, que o atendimento é importante só para o pós, né? E não é. Às vezes, durante o processo de compra mesmo você conseguiu trazer o cliente para o seu site, para o seu app, para o seu Instagram. Você que vende só pelo Instagram mesmo. E aí você não responde rápido. Você bota um WhatsApp, você não responde rápido. Cara, você perdeu, jogou dinheiro fora. Às vezes é uma dúvida muito pequena e a conversão foi, né? Exato. Então, é super importante a gente garantir ali, né? Olhar, mapear. Uma coisa muito importante também é a gente pensar no atendimento. E não, a gente tem que olhar toda a jornada, né? Vamos mapear a jornada para, em cima da jornada do cliente, legal, como é que eu consigo conectar agora os canais de atendimento aqui para o cliente não ficar desamparado em nenhum desses momentos, nenhuma etapa dessa jornada. E o atendimento, ele precisa... não adianta também a gente só estruturar uma área de atendimento pensando, nossa, agora eu tenho boa ferramenta, um time grande, processos bem definidos, se a gente... não atende bem o nosso funcionário também, né? E na maioria das empresas, aí, pela minha experiência se eu for contar realmente tudo, aí dá uns 20 anos de experiência de atendimento, né? Em e-commerce são 18 anos. Mas, poxa vida, eu tenho certeza, qualquer ouvinte estiver aí assistindo a gente, já trabalhou com atendimento, vai poder dizer isso, vai poder confirmar. O funcionário de atendimento, o profissional de atendimento, ele é muito maltratado, né? Além de ganhar pouco no Brasil, paga-se muito mal. O cara tem um dia um abençoado falou, não, eu vou criar uma legislação para melhorar a qualidade ali de vida, né, do profissional de atendimento. Ele criou
uma normativa trabalhista, onde o cara tem pausa de 10 minutos, 20 minutos, tem que trabalhar 6 horas. Mas quem disse que o cara quer trabalhar 6 horas, né? Sábado, domingo, feriado? Quem disse que ele quer pausa de 10 minutos? Pô, por que o cara não pode se alimentar bem, né? Hoje em dia a gente fala tanto, nossa, alimentação é importante. Nossa, eu como gerente, nossa, eu cuido da minha saúde, estou me alimentando bem nos horários. Pô, e meu time? Será que o time tem como fazer isso? Tem essa flexibilidade? Será que a gente não consegue dar uma boa experiência? Qualquer área de trabalho, qualquer área dentro de uma empresa pode ficar no celular quando precisar, quando quiser, pode fumar um cigarro quando quiser, pode tomar um café. Por que o cara de atendimento não pode? Quem foi que disse isso, né? E pensando muito nisso, e eu sei disso porque eu já passei por isso. Sentei muitos anos numa PA, né? Eu falei, não, meu time na Arezzo vai ter essa qualidade, sim. Então, quando a gente criou a operação lá, a gente criou com o nosso 10º mandamento, que era a liberdade com responsabilidade, né? Sim, não é liberdade com liberdade. Hoje em dia tem uma coisa que é muita liberdade com libertinagem. Não, é liberdade com responsabilidade, é uma troca. Pô, você entrega o resultado, cara, pode ir no banheiro na hora que você quiser, pode ficar no celular, pode ficar no WhatsApp, ouvindo música, no Tinder, faz o que você quiser, mas entrega o resultado, né? Então, garantir uma boa experiência do nosso time é uma coisa muito importante para garantir que ele também dê uma boa experiência para o nosso consumidor, né? E aí, falando disso, a gente entra numa palavra, a palavra da moda, né? Empatia. Nunca se falou tanto de empatia como nos últimos anos e, ao mesmo tempo, nunca se viveu tão pouco a empatia, né? É verdade. Não é bonito falar de empatia. Pô, você abre rede social mesmo, você vê pessoas que você conhece cagando regra lá, falando de empatia, e no post seguinte você vê lá xingando alguém porque pensa diferente, né? E, poxa, será que se a gente não criar, se a gente não tiver uma cultura de empatia dentro da minha área, dentro da minha empresa, será que eu consigo garantir que meu time de atendimento tem empatia pelo cliente? Pode ser que sim, mas vai ser duradouro? Vai ser sustentável isso? E pensando exatamente nisso que lá atrás eu falei, não, a gente precisa criar uma cultura forte de cuidado interno. Por que eu como gestor, não posso me colocar no lugar do meu time? E outra coisa, né? Porque eu também não posso me colocar... É muito fácil a gente também cobrar muito. Meu chefe não se coloca no lugar. Mas eu me coloco também no lugar do meu chefe, né? A gente pensa muitas vezes que o nosso líder é um robô, né? Teve até uma vez num treinamento de RH, uma consultoria de RH veio numa empresa que eu trabalhava e explicando sobre liderança, o que... E aí uma par minha de uma outra área lá falou, vamos fazer um comentário. Por que eu tenho que agir assim com o meu time? Meu chefe não é assim, ele acha isso besteira, né? E aí eu peguei, levantei a mão e falei, mas por que só o teu chefe pode transformar o seu comportamento e do seu time? Por que você também não pode mudar o comportamento do seu chefe? Né? Por que você também não pode ser exemplo? Só porque você é liderado? O que tem a ver? Né? E eu vou falar, tá, Maurício? O Maurício me deu um dos vários feedback que já me deu, né? Umas coisas que me marcou muito. Foi uma vez que ele falou, Cris, por você ser tão chato, né? Você é um dos poucos que tem coragem, pela sua autenticidade, me falar aqui, pô, o que é legal, o que não é. Você me manda embora para casa, Cris, né? Pô, cara, eu consegui... E pelo exemplo que você me deu em algumas coisas, que hoje eu consigo ter a sensibilidade aqui, fazer esse tipo de coisa. Muito legal. Cara, exemplo... Todo mundo aqui deve ter casos assim, né? Hoje, quantas vezes a gente pode estar transformando a vida de alguém, a gente nem sabe, né? Só com a nossa atitude. Hoje eu até postei uma story antes de vir para cá, uma amiga minha da época de adolescência, né? Ela é PCD, e ela mandou um textão para mim no Insta falando assim, você não tem noção o quanto que você pensa, né? Nos PCDs, só de pregar isso, sobre canais de atendimento e tal... Porque aí eu falei, nossa, Jaque, eu nunca imaginei, né, que eu pudesse estar... Na verdade, foi meio sem querer, né? Mas não foi sem querer. Depois ela mandou um áudio, né? Não foi sem querer, né? Porque você pensou, você foi sensível. Por isso, mesmo que seja indiretamente, você atingiu a gente positivamente, né? Os bancos, por exemplo... pensam, não, o cara é PCD, ele prefere atendimento por telefone, os bancos mais tradicionais, ela trouxe o exemplo, né? E não, a gente quer escrever, né? A gente gosta de texto. Quem falou que a gente gosta de falar e ouvir, né? Por exemplo, eu tenho deficiência auditiva, eu quero escrever e ninguém pensa nisso na gente, né? É verdade. E até falando disso, a gente foi o primeiro e-commerce do Brasil a ter atendimento ao vivo de Libras.
foi meu último projeto na Arezzo, né? Foi com a marca Muito Vans, legal. com o pessoal da Pessoalize, que é um time incrível, assim, quem está pensando, inclusive, aí, terceirizar a operação de atendimento, ainda mais atendimento premium, inclusive com PCDs, super indico Pessoalize. E eles colocam o quê? Não são pessoas que nem a gente que sabem Libras, não, eles colocam PCDs também para conseguir falar, para atender os clientes, assim, foi uma experiência muito legal, sabe? Muito bacana. Bom. E tu estava falando de time, né, e dessa abertura interna. Eu acho que tem uma questão que, assim, tem essa empatia, né, do diretor, enfim, do gestor com o time, do time com o cliente. Mas tem uma coisa que eu acho que foi um grande aprendizado, que eu até falei na introdução, né, que essa conexão de pares entre o time de e-commerce e o time de atendimento, né? O quanto tu gera essa aproximação, que eu acho que foi um super aprendizado também, assim, da nossa época de Arezzo, de sentar junto, assim, eu vou fazer uma ação de marketing, eu vou primeiro lá explicar para o saque como é que vai ser. Eu vou ter um momento importante da marca, eu vou chamar, assim, é time. Ouvir a opinião, é estar junto, é sentar no equipe. telefone. E, assim, o pessoal da técnica não me deixa mentir, porque a gente fala isso o tempo inteiro, né? Inclusive, tá super no nosso curso também, na nossa aula de atendimento, que é se colocar nesse lugar, estar perto, escutar, não é ler os relatórios assim de forma superficial, né? Estar totalmente conectado. Era mandatório ali a gente realmente ter um dia no saque, não só a gente do e-commerce, mas todo mundo da Arezzo & Co. O Alexandre já mais fez. Mais difícil de trazer o CEO, acho que ia trazer o CFO, né? O cara a gente trouxe o Thiago Borges uma vez naquela época. Foi cara, muito o demais. Thiago era para ficar das 8 às 5. Ele ficou até as 8 até eu fechar a operação. E aí ele ainda falou, não, vamos conversar. Ele chamou na mesma hora, eu e o Maurício. Quanto aprendizado gerou aquele dia, né? Eu não tinha noção do que vocês viviam aqui. Agora eu entendo quando o Cris fala isso. Agora eu entendo quando o Cris pede dinheiro para isso. Eu falei, que bênção. Gente, você que é gestor e nunca sentou um dia no saque, façam isso, é uma baita experiência. E para quem não tem uma operação de atendimento, vai para frente da loja, vai atender Isso cliente, aí, vai ver, vai olhar pro Instagram, tem milhares de feedbacks ali, vai pegar né? caixa também. Quantas vezes a gente fez dia de logística, Várias vezes. Isso foi uma experiência muito legal, né? Porque lá quando a gente entrou na Arezzo, né, lá nos primórdios, tem uma história curiosa, que no meu primeiro dia de trabalho, né? De novo, eu não sabia o que era Arezzo, o que era Schutz. Eu falei, meu Deus, mas é uma empresa de moda, deve ser um negócio chique. Aí chega o Cris para trabalhar numa sexta-feira, 27 de abril de 2012, chovendo em São Paulo. O Cris chega de terno, gravata, sapato e pós-operado, né? Eu tava com pontos ainda, assim, eu tinha operado da apendicite, né? E aí chega para trabalhar, o pessoal começou a rir da minha cara, falou, Cris, a gente vai pro CD. Aí eu falei, tá bom, mas a gente vai fazer... Aí vem voz de Dona Maria, tem que fazer tudo muito bem feito, meu filho, não importa, você tá de sapato social, vai assim mesmo. E aí o Dante, né, da Enex, falou, não, Cris, mas a gente vai pegar a caixa, fazer inventário. Eu falei, que legal, vambora, né? Vamos pra cima. E era em Cajamar, não era Cajamar, como é que era a outra cidade lá? Ou era Cajamar? Enfim, eu acho que era região. Cajamar mesmo. Aí fomos pro CD, eu falei, meu Deus, cara, e abaixo, levanta, Aí, vou resumir bastante, eu só me lasquei nesse dia. Então, sei que eu comer o meu almoço, eu fiquei sem almoço, porque eu demorei para almoçar, eu fiquei tão empolgado, levando a sério o mandamento da Dona Maria lá. Não, depois eu vou, tô no flow. E quando eu fui, tinha comido meu almoço. Aí, na hora de ir embora, eu vi que ninguém ia, já era umas 7 e pouco da noite, ninguém ia, 8 horas ninguém ia. Eu falei, olha, que hora alguém vai para eu pegar uma carona, né, e tal? Ah, não, Cris, a gente só sai daqui terminado, né? O Maurício falou, falei, bacana, né? Aí eu peguei e chamei a guria lá acho que era Conecta, né? No CD que a gente trabalhava na época. Aí ela falou, Cris, vai sair um fretado, acho que era 11h30 da noite, vai sair um fretado aqui da última turma dos funcionários. Se você quiser ir junto, né? Eles te largam, mas tem que descer nesse lugar aqui, que ele não para em outro ponto, né? Eu falei, tá bom, vamos nesse, né? E é aquela que eu morava no extremo leste, mano, de São Paulo. E aí o cara me largou no shopping Tatuapé, aí não tinha mais metrô, já era de madrugada, né? Sexta pro sábado, e eu tava com R$50 certinho no bolso. Aí eu cheguei, não tinha Uber naquela época, né? Sim. Eu cheguei no taxista, eu falei, quanto é que dá uma corrida até esse lugar aqui? Ele falou, dá uns 70 pila. Eu falei, meu Deus, me leva até onde der por 50? E aí ele pegou, vambora, eu te levo lá por 50. Aí me levou. Uma boa alma, né? Aí me levou, cara, cheguei em casa. Isso foi muito louco, porque aí quando eu entrei em casa, minha mãe tava louca, né? Eu não quero isso pra sua vida, olha o que você já passou na outra empresa, você dava vida lá, você não cuida da sua saúde, trabalhando até madrugada. Eu falei, mãe,
é que hoje foi um dia atípico, por causa disso. Sim. Não é nada, o primeiro dia já tá assim. Falei, mãe, calma, não, eu vou continuar assim e tal. E aí, na segunda-feira, quando eu cheguei para trabalhar, quando eu abri a porta da salinha, né? A gente trabalhava naquela época, o time de e-commerce, acho que tinha umas 8, 9 pessoas. Sim. Era bem pequeno, time completo. A gente trabalhava numa salinha de reunião menor que isso aqui, uma mesa menor que essa. Aí quando eu abri a sala, assim, todo mundo deu um berro. Meu Deus, ele veio, meteu o Maurício, meu Deus. Ele todo mundo tava foi apostando. A maior prova, né? Você não voltava mais, cara. Mas, enfim, mas foi muito legal. Aí os pontos estouraram, infeccionaram. Essa história é muito boa. E é onde eu quero chegar, né? Pô, por ter conhecido o CD, mas foi uma experiência muito legal, né? E aí teve uma época, para conectar com o que a Vanessa estava falando, né? Desse relacionamento com as áreas. Teve uma época que a gente estava assim, a Tati deve estar ouvindo a gente aí, né? A gente tava uma treta lá com logística, cara. Pô, o saque quebrando um pouco a logística quebrando um pouco o saque. Aí eu falei com a Tati, vamos fazer o seguinte, vem passar uns dias aqui com a gente e a gente vai passar uns dias aí com vocês. Acho que vai ajudar a gente conhecer o dia a dia da operação de vocês e vocês conhecerem, vai gerar uma conexão, uma sinergia legal, empatia entre as áreas, né? E aí veio a Tati, eu acho que eu não lembro quem foi a funcionária dela que veio junto, e a gente levou. Depois eu fui com mais duas pessoas do time, e a gente passou 2, 3 dias lá no CD, mas assim, não é vendo planilha, vendo apresentação, olhando para você trabalhar, é botar, a Jess me conhece, botar a mão na massa. Sim. A gente trabalhou fazendo triagem nas devoluções, depois fazendo todo o processo lá de picking, packing, expedição, etc. E isso foi muito legal, gerou muita conexão, muita sinergia. No corporativo a gente já fez isso também antes, com o financeiro, com o pessoal de fábrica, na época da qualidade dos produtos e tal. Pô, qualquer cliente que reclama ali com a gente, um cliente reclamou pro saque é muito, né? Sim. Então, a gente, não, mas não é muito, Cris, não aumentou nada de reclamar. Não, mas o bicho tá pegando, não. Pô, a gente começou a se conectar com as áreas e foi legal que gerou mais conexão e mais empatia ali. Não, isso é muito fundamental, né, para várias áreas assim da empresa e amplia muito o olhar, né? E falando sobre a questão de atendimento, Cris, agora está super em alta, né? A gente fala de ChatGPT, etc. Mas essa questão de automação, chatbot, isso é um assunto já há muito tempo discutido, né? Então, fala um pouquinho do que você acredita do equilíbrio ideal, assim, entre a automação e a humanização, como é que você enxerga esse tema? Porque não tem jeito, quando a gente vai para uma questão de escalada, é muito desafiador fazer o atendimento ultra mega humanizado e personalizado. Então, o que você acha que é esse equilíbrio ideal, assim, entre essas duas frentes? Boa. Automação é extremamente importante, né? Pô, não dá para a gente escalar o negócio, escala aí. Cresce time. E não é nem só questão de crescer time, né? Porra, a gente precisa melhorar a experiência do cliente, né? O melhor atendimento é aquele que o cliente não precisa nem falar com a gente. Mas tem que tomar cuidado, porque toda esquina aí tem fornecedor falando, não, coloca essa minha ferramenta, esse meu chatbot que vai reduzir 70%, 80%, 90% dos seus contatos, tal. E aí quando você pega, pô, beleza, mas me passa aí um player de vocês, então, que são referência na ferramenta de vocês. Aí você passa, você começa a testar o atendimento, aí você faz uma pergunta, o bot responde, aí você fala, beleza, mas eu quero falar com alguém. Aí o bot não te transfere, eu quero falar com o tenente. Me transfere, pelo amor de Deus, e não te transfere. Então, isso não é reduzir, isso é impedir o contato. Então, tomem cuidado. Reduzir contato é muito fácil. E a gente não precisa colocar um chatbot para reduzir contato, né? A maioria... Tem que ser uma pré-triagem, na verdade, né? Assim, para poder fazer um pré-atendimento, mas não necessariamente substituir, né? Também. Pode ter até para mais coisas, mas onde eu quero chegar é o porquê, né? Tem muitos clientes meus que me procuram, Cris, me ajuda aqui, a gente dá uma assessoria para a gente implementar um chatbot. Eu falo, mas por quê? Que problema você está querendo resolver com o chatbot? Porque todo mundo está colocando, fala que é importante. É por isso? Eu preciso saber mais o porquê. Porque reduz contato. Eu falei, cara, não coloca. Porque você não precisa colocar. Você não tem que colocar um chatbot porque todo mundo está colocando. Você não tem que colocar um chatbot porque vai reduzir contato. Você tem que colocar um chatbot pensando em melhorar a experiência do seu cliente. Você melhorando a experiência do seu cliente, naturalmente você vai reduzir contato. Não, e tem outras formas, né? Assim, se tu escutar o saque, se tu souber o que está acontecendo e fizer otimizações no próprio site, nos teus processos internos, tu reduz contato. Exatamente. Aí é a questão que a gente falou antes da jornada. Muito mais do que botar um chatbot. Eu estou melhorando a jornada, não estou melhorando o atendimento quando o cliente precisa falar. Como eu falei, o melhor atendimento é aquele que o cliente nem precisa acionar a gente, né? Independente se é por um robô ou por um humano. E a gente... Eu vou dar um exemplo do Darezo, né? Quando a gente começou a implementar, o Maurício falou... Conversei com o Maurício e falei, olha,
estamos de acordo que o maior diferencial do nosso atendimento, que a gente é referência no Brasil, é a humanização. Então, a gente não pode perder isso nunca. E aí a gente criou o bot na época com uma regra, né? Depois na RAI a gente começou a implementar também com a mesma regra, que era o quê? Poxa, qualquer situação de problema, eu não quero que o cliente fique falando com um robô. Né? Uma cliente que está com um pedido atrasado. Uma sandália pode ser por uma ocasião especial. A maioria das vezes, ocasião especial, se ela está reclamando, né? Poxa, eu vou falar com um robô, na hora o bot, opa, o cliente escrevia lá, quero saber, cadê meu pedido? Ô, Jazz, só um minuto que agora mesmo que uma colega minha vai te atender, vai resolver para você. Já transfere para o humano. E mesmo quando for situações simples de resolver, de dar a solução, mesmo que o bot já dê a solução, se o cliente insistir, transfere. Não impede. Se o cliente está... Não quero saber, eu quero falar com alguém. Sim. Poxa, não impede o cliente Não de irrita falar o seu cliente. Exato, não irrita ele ainda mais. Então, a automação ela é super importante. Tem clientes e clientes, a gente pensa assim, a gente se baseia na maioria. Mas não tem que se basear só na maioria. A gente fala tanto de personalização e fica se importando com maioria. Exato. Vamos personalizar, então, também na automatização. E tem cliente que prefere resolver sozinho com um robô e tal, etc. Até problemas. Dê a solução, mas se mesmo assim ele quiser falar com o humano, não impeça, né? E não esconda. Meu Deus do céu, gente. A gente está em 2023, eu trabalho com e-commerce desde 2005. Comecei lá no Submarino, nos primórdios do e-commerce. Ainda hoje, em sites grandes, é um parto para você conseguir achar um canal humano. Sim. Às vezes eu tô pé da vida, eu procuro no site, eu rolo o scroll lá e não consigo achar um canal humano. Não, às vezes a gente desiste e vai pro Instagram, né? Mandar um direct, porque a gente sabe que ali sim tem uma pessoa atrás que tá vendo esses comentários que não pode deixar a coisa dar errado. Que bom então que você acaba tocou nesse respondendo. assunto, porque na maioria das vezes quem tá respondendo no Insta não é um cara de atendimento, é um cara de marketing, e aí ele responde que vai encaminhar a sua reclamação para outra área e também não resolve. É um looping. Isso é uma coisa muito legal que a gente colocou na Arius também. E, poxa, toda empresa que eu atendo como consultor, eu dou esse caminho. Que é o que, cara, quem tem que... Uma coisa é criar conteúdo, né? Cuidar das redes sociais nesse sentido. Perguntas mais simples e tal, que tem a ver mais com o institucional, com a coleção, etc. Agora, se é uma questão de atendimento, bota alguém de atendimento para resolver. Baita ponto esse. Se o cliente procurou você ali... Ele quer ser resolvido, ele quer a resolução por ali. Não só resolução, né? De venda também, né? Muita gente tudo. querendo comprar A ali. resposta, né? Pega, né, o time de televendas ali e também faz. A definição dos canais de atendimento, na maioria das vezes, é pela conveniência para a empresa e não para conveniência para o cliente, né? Verdade. Eu quero divulgar... a Jess vai se lembrar bem disso, né? A Schutz, ela foi a primeira grande marca do Brasil a ir para o Insta, né? Sim. Cara, era... Uma das maiores muito referências forte. de marca Exato. no Brasil no Instagram, né? Exato. E naquela época ali, principalmente 2012, 2013, foi quando deu aquele boom, as marcas começaram a ir muito forte para as redes sociais, né? Que antes não ia para o Orkut, para o próprio Facebook. E em 2012, 2013 começaram essa migração, tanto para o Face quanto para o Insta, né? Só que as marcas enxergaram que, nossa, que bacana, podemos se posicionar lá, divulgar nosso produto, vender, etc. Mas esqueceram que, poxa, ia ter reclamação. Não, e é uma conversa, né? Esse é o grande intuito das redes sociais. É um canal aberto. E aí, quando o cliente vinha com algum problema, não resolvia por ali. E aí você pega, isso 10 anos atrás, ainda hoje acontece. Não, e tu sabe que tem um fenômeno, assim, que a gente tem observado também, que eu acho que as empresas falham muito, que tu pega marcas que são menores, marcas pequenas, que estão começando, que às vezes o próprio empreendedor é a pessoa que está ali no dia a dia e está 100% conectado, então dá um atendimento pelo próprio Instagram. A pessoa faz um comentário ou manda um direct e tem um atendimento mega especial. E aí a empresa cresce e parece que esquece que isso acontecia, né? E perde totalmente esse contato. Né? Não, já vou fazer o gancho dessa próxima pergunta, porque... Eu vou te interromper. Vai lá. Deixa eu dar outro exemplo Fala. dessa questão aí de canais, né? Que acontece muito também. A empresa fala assim, não, o cliente ama o WhatsApp, eu vou usar o WhatsApp. Que aí eu uso o WhatsApp para mandar, por exemplo, mensageria, né? Então, manda não só promoções e tal, mas status de pedido, Sim. etc., rastreio, pede avaliação de NPS e tal. Façam a experiência de quando vocês... pelo menos comigo, na maioria das vezes, sempre a maioria dos pedidos sempre dá sucesso, né? Não dá problema. Mas façam o teste ali de responder assim, beleza, mas meu pedido tá atrás, eu quero falar com alguém, quero resolver.
Aí o cara fala, não, então, para falar com o nosso atendimento, você Aí vem liga o robô. nesse número. Você fala, poxa... Por que abriu essa janela, então, é né? conveniente, é igual, vocês concordam que é igual o exemplo do Instagram? É verdade. Não, mas eu vou perfeito. encaminhar para outra... Não, poxa, Sim. está sendo conveniente só para a empresa. É. Dá a resposta por ali também. Não, e já engatando minha próxima pergunta, que tem muito a ver com esse assunto, Cris. Você trabalhou em grupos de grandes marcas, né? Que tem, assim, um posicionamento, tem um investimento de branding gigante. Você acabou de dar um exemplo, né? Que às vezes tem ali toda uma comunicação encantadora de marketing, fotografia, campanha. Enfim, às vezes isso não reflete na voz de marca de atendimento. Né? Então, às vezes, tem uma marca super cool, muito legal, descolada, e aí o script é aquele duro, né, do atendimento, enfim. Como é que você daria, assim, os conselhos para realmente traduzir o posicionamento de marca para o canal de atendimento também, né? Como é que a gente personaliza isso? Como é que a gente tangibiliza para os nossos ouvintes de como que você faz essa sustentação do posicionamento de branding também pelo atendimento? Boa, essa questão da linguagem é uma coisa mega importante, mas não pode engessar, né? A gente viveu décadas no meio do atendimento, falando do tema de atendimento, reclamando que o atendimento do Brasil era robótico, formal, e agora a gente está numa era que, não, atendimento tem que ser descolado, tem que ser informal, uma decoraçãozinha, tudo. E não é nenhum nem outro, né? Para que... Olha os exemplos de extremos que a gente tem no Brasil, meu Deus do céu. Por que no atendimento também tem que ser um extremo ou outro? Não, vamos personalizar. Eu posso sim usar a linguagem da marca, e a gente fazia muito bem isso na Arezzo, tanto é que, garantia ali junto com o P&D, o pessoal de estilo, vai lançar uma coleção, eu quero material. Isso quando elas não iam lá treinar o time, vocês lembram muito bem. Vai lançar campanha, vem também. No começo da operação aqui em Campo Bom, não sei se você vai lembrar disso, lembra da Bruna, né, Roderbaum, né? Que era da parte de produto do e-commerce, maravilhosa. E eu falei, Bruna, o time não sabe falar, né? Por exemplo, pipitou, né? Todo mundo fala pipitu, e não era. Não, que é pipitou, ela é tou. E por aí vai, né? Outras coisas. E a gente dava esse treinamento de como pronunciar, não só escrever, mas como pronunciar os produtos. Naquela época a gente tinha televendas, né? Literalmente por telefone. Hoje é tudo chat commerce e tal, lá na Arezzo. E é super importante ter esse alinhamento da linguagem. Só que o time tem que ter a flexibilidade e a liberdade para conseguir personalizar. Imagina se eu tenho como essência da minha marca, chamar a Vanessa de Van, a Jéssica de Jazz, o Cristiano de Cris. Eu tenho, na minha essência de marca, usar uma linguagem mais informal, mais descolada, com emoji, etc. E aí entra um cliente bravo em contato comigo, falando, cadê o meu pedido? Vocês me prometeram 3 prazos, não entregaram. Né? Eu perdi, sei lá, o chá de fralda aqui da minha melhor amiga, etc. E aí você, oi, Jazz, tudo bem? Ai, sinto muito. Cara... Sim, tem que entender até aonde a cliente vai também, né? Porque tem clientes que já chegam em situações críticas ou não críticas, indiretamente dando essa abertura para uma conversa mais descontraída. Ela mesma manda um emoji, e aí tu responde no mesmo nível. E aí mas que você trabalha a sensibilidade no time. Só que não adianta você querer trabalhar a sensibilidade do time se você tem uma gestão de punição, exposição. Poxa... é uma coisa a ser treinada. E depois vira uma coisa natural. Que o cara vai ter sensibilidade. Só que assim, no começo vai errar, mas dê essa liberdade para o time conseguir flexibilizar, né, o atendimento, personalizar esse atendimento. E falando de dar liberdade, né, e de time, formação de time, acho que tem um ponto que eu quero muito entrar, assim, porque eu sou a louca da métrica, né? Eu adoro listas e métricas. E falando em métrica, quando a gente pensa em atendimento, acho que muita gente também tem dificuldade de conseguir entender como que eu meço, como é que está o meu atendimento, como que eu sei se eu estou no capacete certo de pessoas, se eu estou dando conta, se os meus canais são certos, enfim, quais são as principais métricas que envolvem este tema de atendimento ao cliente que as pessoas têm que ficar de olho, monitorar e analisar. Boa. Na hora de definir ali a quantidade de pessoas, né, o headcount da minha área, um erro muito comum se cometer até em grandes empresas é o quê? Qual que é a volumetria de contatos? Eu estou prevendo que para o mês que vem
vão ser X, sei lá, 10 contatos por dia. Aí eu vejo, qual a produtividade de cada... qual o potencial de atendimento para cada operador? X. Então eu preciso de Y operadores para atender essa demanda. Só que depende do canal. Porque uma coisa é um canal offline, outra coisa é um canal online. Se for um canal offline, tipo um e-mail, beleza, tá certo, a conta vai conseguir atender aquilo. Até porque a expectativa é diferente, né? O cliente manda um e-mail, ele sabe que vai demorar 2, 3 dias. Lá na Arezzo a gente respondia em horas, e às vezes online o e-mail, hein? Mas se o cliente está no atendimento ali pro WhatsApp, meu amigo, 20 minutos é demorado. E ele estiver online ali ainda, Nossa, meu Deus do céu. Instagram tem que ser muito rápido, né? Então, você imagina só que você está prevendo 100 ligações por dia e o atendimento é telefônico. Significa que... E você tem ali uma janela de horário de atendimento de 10 horas. Não significa que esses 100 atendimentos você vai dividir por 10 horas. Sim. Porque às vezes dos 100, você tem um pico ali que vem 80 de uma vez. Exato. Teve alguma ação específica, né? Que aí surgiu. Também. E aí acontece, você não tem aquele time naquele momento. Cris, mas aí ele fica ocioso depois. Ocioso no atendimento, eu duvido operação que fica ocioso no atendimento, né? Porque, como eu falei, tem canais online e offline. Durante os momentos que não tem pico, ele ajuda em outros canais. Sim. Né? Você pode treinar o time, você usa isso para dar feedback. Feedback é uma coisa que todo mundo sabe que é extremamente importante, né? Acho que é a ferramenta mais importante para você conseguir desenvolver alguém. E é raro de ter com frequência. Tem empresas, inclusive, que o feedback acontece uma vez por ano, quando tem aquele formalzão lá para garantir a nota para ganhar o PPR, né? Senão nem dava, que o RH obriga. Poxa vida, feedback é tão importante. E isso, falando no geral, você traz isso para a realidade de atendimento. Sim. Feedback de atendimento, quando tem, para mostrar como é que o cliente, ou como é que o atendente foi num atendimento específico e não algo das habilidades dele para poder desenvolver, onde ele precisa melhorar, enfim, sabe? Então, é extremamente importante. Tem que pensar de maneira muito estratégica, né? O tempo do time como um todo. Sim, e aí dos indicadores, né, mais importantes, sim, indicadores de atendimento, quem está ouvindo e é de atendimento sabe quais são, né? Mas eu quero focar em 3 específicos aqui, né? O primeiro, eu costumo dizer por aí que banalizam tantas palavras importantes hoje em dia e como eu te amo, etc. E também banalizam termos, né? E métricas, que a Van adora. E o NPS, você vê, tá banalizado, né? Usa NPS para tudo. Aí você pergunta, a pessoa não sabe nem... O cara como calcular um NPS, por exemplo, nem né? só calcular, não sabe nem o que é, para que serve, etc, né? E aí, poxa, usam hoje muito... O pessoal vai querer me matar quem é de atendimento e usa, mas não tô nem aí. Mas usam tanto hoje o NPS para atendimento. Qual o sentido da pergunta? Porque o que define o NPS é aquela pergunta-chave. Sim. Se você indicaria... Não é uma... Gente, se você chegou até aqui achando que o NPS era uma pesquisa de satisfação... Não é. E atendimento indica é muito muito a comum. saudabilidade do negócio, não é do atendimento. Poxa, e aí o mesmo cara que fala assim, não, eu quero reduzir contato, né, que já é errado. Aí ele pergunta pro cliente, você indicaria o meu atendimento? 0 a 10, qual a chance de indicar para o seu amigo, né? Para alguém o meu atendimento? E não é. Se você mede NPS no atendimento, beleza, não tem problema, pode medir. É um indicador ok também para medir. Mas eu acho que o CSAT, né, a satisfação do consumidor é muito melhor. Você pedir para o cliente avaliar, né? Então, a satisfação são duas coisas muito diferentes. Exato, né? Exato. A satisfação do cliente com aquele atendimento, acho que é um indicador primordial. E eu acho que mais importante do que esse é eu saber a satisfação do meu time, né? Eu sei se meu time está feliz. Eu sei se eu estou sendo um bom líder para o meu time. Lá na Arezzo, eu nem sabia que tinha esse termo, né? Feedback 360. Sim. Aí lá em 2014, no primeiro offsite que eu fiz com o meu time de liderança lá do atendimento, a gente fez a primeira avaliação 360. Né? Um avaliando o outro, né? Os pares se avaliando, eu avaliando eles me avaliando. E foi muito rico. E a operação também nos avaliando, sabe? Isso foi uma coisa muito legal, muito legal. E era não só eles avaliando, o time avaliando o nosso comportamento como líder, né? Mas também avaliando questões de clima no saque e dando ouvido. E não adianta nada. Igual a NPS, né? Muita gente faz a pesquisa e depois não faz nada com aquilo, né? Sim. Também eu ouvi o time, mas o que eu posso melhorar? E dar abertura para o time participar com ideias, né?
E o último indicador, que ele foi essencial para a gente alavancar a satisfação do nosso cliente lá do atendimento da Arezzo, é um indicador que poucas operações transformam, é um termo que, sei lá, uma métrica que poucas áreas transformam isso, poucas operações de atendimento transformam isso num indicador, que é o elogio. Então, a gente vive reclamando que o cliente só reclama. Sim. Ai, para elogiar é um parto, o cliente nunca elogia. Só responde. Então, E quando elogia? vamos analisar isso aí. E quando elogia, o que a gente faz? E como é que surgiu isso? Foi uma história muito legal, um dia muito emocionante. Eu tinha acabado de começar, estava no primeiro mês de operação da Arezzo aqui no Sul, e lá em São Paulo, na operação de São Paulo, eu já valorizava bastante elogio. Então, eu recebi elogio do cliente, me manda. E a gente mandava para o Maurício, mandava para o time do e-commerce, parabenizava entre o time e tal, era bem legal, mas ainda não era o indicador. E aí, quando a gente começou a construir a sala do saque aqui em Campo Bom, eu falei pro cara do RH, falei, olha, eu quero um quadro de elogios, né? Ele, quadro, pô, mas a gente não tinha pensado nisso. Aí ele desenhava tri bem, né, o Rafa? Eu posso desenhar um quadro aqui? Aí você vai botando. Eu falei, pode ser. E aí a gente foi lá, desenhou o quadro de elogios, desenhamos juntos, assim, eu e ele. Nossa, a minha parte ficou horrível, que eu sou péssimo desenhar. Sempre fui louco para saber desenhar, mas nunca soube desenhar. Aí desenhamos quadro de elogios. Aí pegava o elogio da galera, imprimia os papeizinhos e botava lá. Num belo dia... Deixa eu fazer um comentário antes. É muito comum quando a gente entra numa empresa nova, aí vem o seu coleguinha te apresentar, te dar uma volta para te apresentar as pessoas e fala assim, aquele ali é o Cris, mas ele é arrogante, ele é bravo, ele é grosso, nossa, é um pé no saco. Aí passa um tempo, entra uma pessoa nova e você vai apresentar e fala, e você nunca teve contato com o Cris. O Cris, cuidado, porque ele assim, não sei o que. Daqui a pouco aquela pessoa que te falou aquilo, nem está mais na empresa, ninguém conhece o cara, né? Isso acontecia, já aconteceu comigo em outras situações. Né? E o que eu ouvia do Alexandre era que, nossa, o cara é bravo, ele é muito ligado ali nas questões estéticas, meu Deus, que toma cuidado, não sei o quê. E eu tinha aquele pavor do Alexandre, né? Até que um belo dia, eu nunca tinha tido nenhum contato diretamente com o Alexandre, até então, o Alexandre entra na sala do e-commerce, isso já era quase na hora de fechar a operação, já bem à noite, Maurício, tinha mais ninguém lá, e o Alexandre começa a vir sentir da sala do saque, e eu gelei, fiquei branco, falei, meu Deus do céu, lá vinha o cara. Aí na hora eu falei, meu Deus, tem um quadro de elogios, e vai ver aquela coisa feia lá fora, vai xingar, não sei o quê. E ele Logo veio, e era do lado de fora, e a porta estava fechada, né? Sim. E ele veio, parou aonde? No quadro de elogios, e ficou 1, 2, 3, 4, 5 minutos e não entrava. Meu Deus, eu suava frio. Você olhava pro time, assim, o time digitando, assim, saia até fumaça no teclado. Nunca vi trabalhar tanto. Daqui a pouco o Alexandre abre a porta. Falou, oi, Cris, tudo bem? Eu falei, meu Deus, já sabe meu nome. Passou no RH, pegou minha ficha. Falou, Cris, vem aqui fora pra gente conversar, né? Falei, ferrou, né? Despedi da galera. Aí na hora que eu saí, o Alexandre tava com os olhos lacrimejando. E ele falou, cara, é prazer, eu sou o Alexandre, a gente nunca conversou. Eu não tinha noção do quanto que a nossa cliente estava sendo bem atendida, do quanto que seu time estava fazendo a diferença na vida dos nossos clientes. E lendo aqui esses comentários, eu me emocionei. E a partir de hoje, cara, você pode me cobrar, porque eu tô aqui 2 vezes por semana, eu tô aqui. Pelo menos um oi pro seu time eu vou dar toda vez. Demais. Eu vou estar presente. Muito demais. E ele estava presente? Sim. Ele sempre estava presente com a gente. Às vezes dava um oi, às vezes ficava 10, 20, 30 minutos conversando com a gente. Às vezes fazia dia de saque lá com a gente. Isso foi muito legal. A gente criou uma conexão muito forte com o nosso CEO. Ele era muito presente. E aí, quando terminou aquilo, eu, me aliviei, me emocionei também. E ele falou, Cris, vamos lá agora que eu quero falar com o time. E a gente entrou na sala, a galera olhou e falou, ferrou, vai todo mundo embora junto. Ele falou, gente, parabéns, tal, eu sou o Alexandre, se apresentou. E ele falou assim, eu quero lançar um desafio para vocês. Isso era em novembro, tá? E isso era em 2014. A Black Friday já existia, mas não era tão forte como é hoje. Naquela época, o Natal ainda era a época mais forte da companhia no ano, né? Ele falou, quero lançar um desafio agora para dezembro. A pessoa do saque que mais receber elogios de clientes vai ganhar o dobro de salário em janeiro. O segundo colocado vai ganhar, não vou lembrar certinho o valor agora, mas sei lá, R$700, o segundo R$500. E a meta para o time de elogio é essa aqui. Cris, se todo mundo receber, se a área receber pelo menos aqui X elogios, todo mundo ganha também R$500 a mais em janeiro, né? Muito. Cara, a galera amou. Eu detestei.
Eu falei, cara, eu não gosto disso, né? E aí, gente, não significa que isso é o certo ou errado. É o que eu acredito. E tem operações e operações. Mas eu acho que quando você cria essas campanhas que chamam de motivacionais, você tira um pouco do propósito, né? Principalmente da área de atendimento, né? Tira a genuinidade. E aí você pegar, o cara atender bem só porque ele vai ganhar um prêmio, será que ele quer atender bem? Né? E aí você bota uma campanha dessa, chega no meio da campanha, o cara que já bateu a meta, ele vai continuar dando a vida para continuar... Não. Sim. Já bati, tô tranquilo, vou ganhar o bônus. E o cara que tá longe de bater, ele vai continuar dando... Não, já era. Não, então, são muitas histórias, né, Cris? Muitas histórias. Mas só como ele do elogio. A partir daquilo, a gente conseguiu bater a meta, a galera ganhou o bônus, e eu falei, como é que eu consigo fazer isso agora no dia a dia? Porque ele não vai me dar dinheiro para isso. E aí quando a gente transformou aquilo no elogio, começamos a colocar meta. O que aconteceu? A gente tinha fechado 2014 com 64% de satisfação. No ano seguinte, 2015, a gente subiu para 87%. E depois, cada ano foi subindo. E na minha saída, estava na faixa ali de 92,5%, 93%, mais ou menos isso. Muito bom, muito bom. São muitas histórias, gente. Acho que a gente precisava de um podcast inteiro só para relembrar todas essas histórias. São incríveis mesmo. Mas, enfim, a gente já está chegando aqui no final. Realmente é pouco tempo. Mas, Cris, a nossa pergunta clássica aqui. Se você pudesse escolher alguém para tomar um café, quem seria essa pessoa? Seria meu pai. Eu conheci meu pai com 14 anos. Na verdade, minha mãe foi mãe e pai, né, a vida inteira. E foi um momento muito importante da minha vida, que Deus me deu a oportunidade, né, de poder perdoá-lo, a gente conviver junto, e a gente conviveu aproximadamente 1 ano e meio, e ele faleceu, né, depois de 1 ano e meio de convívio ali, com 39 anos meu pai faleceu, né, teve um aneurisma, e tinha as qualidades e defeitos como todo mundo, mas uma coisa que meu pai, qualquer amigo do meu pai sempre elogiou, né, você não tem noção profissional que seu pai era, né? E as coisas que ele me mostrava, assim, com muito orgulho também, o que ele construiu no Japão e tal, o baita empresário que ele foi. Eu tinha muito orgulho, assim, da parte profissional, sempre me inspirei nele. E é uma coisa que eu penso frequentemente, assim, sabe? Poxa, eu queria tanto que meu pai... Eu sei que ele está vendo, né? De onde ele está, mas queria muito que ele tivesse comigo ainda vivo, assim, e, tomar um café com ele ia ser incrível. Eu prefiro cerveja, mas como ele não bebia, mas seria Pode incrível. ser um café mesmo. Ele tá com muito orgulho de você, o que certeza. Eu consegui entregar até hoje. E tem muito mais para entregar, né? Muito bom. E para fechar, assim, fechadíssimo, 3 conselhos do Cris para quem está aí à frente na gestão dos e-commerces, 3 conselhos principais, 3 dicas sobre atendimento. Esteja próximo não só do cliente, mas do time de atendimento. Às vezes a gente gasta... Vou dar um tiro no meu pé agora, que eu sou consultor, né? Mas às vezes a gente gasta milhares de reais para trazer um consultor, para vir um cara de fora mostrar o que a gente precisa melhorar para a experiência do nosso cliente. Sendo que a gente tem uma consultoria gratuita, e ao mesmo tempo riquíssima não só de dados, mas de informações, que é o atendimento, e a gente não usa. A gente não senta com o cara para ouvir, para deixar ele dar ideia. Por que não pode ser um cara que fala com o cliente todo dia para mostrar o que a gente pode melhorar no nosso site, no nosso app, seja um botão, alguma coisa, ou uma mensageria a mais para a gente botar e tal. Então, essa proximidade, ela é extremamente importante. Uma coisa que eu aprendi tomando muito na cabeça também na minha carreira foi de não priorizar também, priorizar muito a operação e esquecer um pouco de dados, e hoje eu já consigo enxergar muito bem isso, uma coisa que eu consegui evoluir, e por priorizar outras coisas, mas tenham dados, né? Mas tomem cuidado também, porque não adianta a gente ter tanto... Hoje em dia é tanto dado que a gente não sabe qual priorizar. Sim. Não adianta, gente. Tem que ser muito estratégico. Você olha lá, recebe um relatório. Mas o que é importante aqui, gente? Tem que ter focar uma ação, assim, não só estruturar ali uma área de dados para atendimento também, mas conseguir saber o que é prioritário ali na hora de tomar as ações. E eu acho que a última dica é sobre NPS, que foi uma coisa muito legal que com a ajuda de vocês, inclusive, que eu consegui construir lá na Arezzo, que era o quê? O NPS, na maioria das empresas, e na Arezzo também era assim, ficava na mão do marketing, né? Das líderes do e-commerce e tal, que é bacana também e tal, mas, gente, não tem alguém mais chato que alguém do atendimento para brigar ali, para melhorar, né, a experiência do cliente. Sim. E aí foi um movimento muito legal que a gente fez lá, e eu dou essa dica para os meus clientes, que é o quê? Poxa,
Dá para o time de atendimento fazer a gestão do NPS, né? E aí lembra que a gente fazia aquelas reuniões Super. quinzenais. Então, e não adianta nada a gente fazer mensal, né? Porque a gente só vai ver o que já foi, aí não consegue melhorar para aquele mês. E era muito legal, porque a gente Muito fazia legal essa quinzenal. interação. Poxa, mostrava ali como é que estava a nota parcial, os comentários dos clientes, que isso é uma coisa muito comum também. A gente manda a pesquisa do NPS, o cliente dá uma nota negativa ou neutra, aí a gente abre uma nova pergunta, não, mas eu quero saber o que aconteceu. Aí o cliente dedica o tempo dele escrevendo ali o que não está legal, e o que você faz com isso? Cara, esse cliente ficou mais chateado ainda. A gente tem o costume de reclamar que o cliente reclama. Esse cliente só reclama, o cliente reclama. Agradeça. O cliente que reclama é o melhor cliente que tem. Porque é igual no nosso relacionamento. Pô, você não briga com o Pedro? Você não briga com o Pedro? Brigo, claro. E se não falar nada, não tem como resolver, né? E se a gente briga, discute, significa que a gente acredita naquele relacionamento. Então, o cliente está reclamando, ele acredita na sua marca ainda. Então, ele não te abandonou ainda, né? Agora, o pior cliente que existe, costumo dizer isso, que é o cliente Cristiano Chaves, que é o cliente que não reclama, que não faz barulho, ele simplesmente não compra mais, e para que ele puder falar, ele vai falar. Como você resgata esse cliente? Muito não mais resgata difícil. mais. Nem sabe que ele tá lá. Muito bom, gente. Acho que foi um episódio incrível. Espero que quem tenha ouvido aí realmente tenha mudado a sua percepção em relação a atendimento ao consumidor, entendido a importância, e a partir de segunda-feira, ou seja lá, o dia que você está ouvindo, vai sentar ali com o seu time do SAC, fazer esse dia e que isso vire realmente uma rotina. Mais uma vez, Cris, um prazer enorme estar aqui com você. A gente, de fato, precisaria de uma websérie de tanta história que essa pessoa aqui coleciona. Então, muito obrigada mesmo. Foi muito, muito legal. Como é que a galera te encontra aí nas redes sociais? Pode me achar no Insta como Cristiano Chaves, tudo junto, com 2 S no final, tá? Cristiano Chaves. S no final. E no LinkedIn, só buscar lá Cristiano Chaves que vocês encontram. Maravilha. E é isso. Encontra a gente também lá no Instagram, @y2v.digital. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todos os episódios, tá? Um melhor que o outro. E é isso, né, Vá? Até a próxima, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.